Fala galera, saudações rubro-negras, muito boa tarde, Deco na área, aqui no nosso canal alternativo, canal do Deco, né? E a janela vai se fechando aqui no Brasil, né? Dia 2 de agosto fecha e os clubes não poderão mais contratar nenhum atleta que tiver contrato vigente. Lembrando a vocês o seguinte, se houver algum jogador que não tenha contrato, né? Até 2 de agosto, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que não tem muita coisa a ver com o Flamengo, que é o Lucas Moura, jogador que era do Tottenham, ele agora está sem clube neste momento, tá? Acabou o contrato dele, enfim, não renovaram, ele está sem clube. Qualquer clube do futebol brasileiro poderá contratá-lo. Dizem que o São Paulo estaria de olho nele, tá? Sem contrato, como aconteceu com o Davi Luiz na época do Flamengo, fechou a janela, o Flamengo acabou contratando porque ele estava sem contrato, tá? Então, gente, só mediante isso. Quem tiver contrato depois do dia 2, esquece, não pode chegar. E com isso, o Flamengo vem cada vez mais pressionado, né? Diga-se de passagem, novamente, né, os nossos dirigentes, sabendo disso, sabendo que a janela fecha dia 2 de agosto, o Flamengo tem carências, continuam nas mesmas, né? E, enquanto isso, o negócio vai dificultando e, segundo o GE, o Claudinho não virá mais para o Flamengo. O Flamengo desistiu do Claudinho, tá? A gente vai falar sobre isso. Também tem a questão do Gustavo Scarpa, que a Raíssa Simplício ontem trouxe no canal Deco SRN, né? No nosso canal principal. Então, gente, muito preocupado com o que vem acontecendo aí na janela, né, de contratações do clube. O Flamengo começou muito bem, trazendo o Luiz Araújo, trazendo o Alan, aí parou. Ficou na inércia, como já aconteceu algumas vezes, né? Sempre insistindo nos mesmos atletas, sabendo que são clubes difíceis de negociar, que é o caso do River Plate, que a gente já falou aqui muitas das vezes, que o River Plate não quer reforçar um concorrente direto, né? Que é o caso do De La Cruz. Aí a questão da multa dele tá meio complicado, né? A questão da multa. E aí, multa rescisória do De La Cruz, como é que é? São 16 milhões de dólares mesmo por 100%, tá meio confuso essa questão, né? A Raíssa ontem trouxe também no canal Deco SRN, né, que a multa é 16, mas falaram em 25, enfim, cara, uma coisa assim, né, esquisitíssima a questão do De La Cruz, né? Porque se realmente for 16 milhões de dólares, acho que o Flamengo não poderia perder tempo e já fazer esse depósito. Há a diferença, né, da questão de você negociar com o Zenit pelo Wendel, que aí sairia bem abaixo da multa dele, né? Dizem que o Zenit pede entre 20 e 25 milhões, o Flamengo oferecendo 13 milhões de euros, mas poderia parcelar. Já a questão da multa do De La Cruz seria pago à vista, né? Essa que é a grande diferença, com o De La Cruz deveria ser pago à vista, tá? Então, em relação ao Claudinho, né? Em relação ao Claudinho, o Flamengo acabou desistindo, não vai aumentar a proposta, ofereceu 15 milhões de dólares, falaram até que poderia colocar alguns aditivos, chegar a 17, 18 milhões, só que eles só querem negociá-lo por 25 milhões de euros, né, fixo, e o Flamengo aí tirou o time de campo. Então o Claudinho não virá, pelo menos por agora, para o Flamengo, tá, cara? É aquilo que a gente falou, perderam muito tempo no jogador que sabiam da dificuldade que é negociar com o Zenit, principalmente depois que o Zenit acabou negociando o Malcom com o Al Hilal por 60 milhões de euros. Já é um time que não precisava de dinheiro. E agora, meus amigos, com a venda do Malcom, né, por 60 milhões de euros, a maior venda do Zenit, cara, pra quê que eles vão vender o Claudinho, que é titular do time deles? Enfim, cara, não há necessidade, né? E o Marcos Braz, Bruno Spindel já sabiam disso. Por que não tentaram outros nomes? Tem o Wendel, mas não tem nada a ver com a característica do jogador Claudinho, né? O Wendel é mais um segundo volante, né? Tem o De La Cruz, também joga ali onde que o Wendel tá jogando. Não é a mesma característica do Claudinho, que hoje é um jogador que se assemelha muito ao Arrascaeta, né? De novo, o Flamengo ficar sem o substituto do Arrascaeta, né? Então, tá nessa. Tá rolando aí a reunião, né, do representante do Wendel para tentar ver se consegue trazê-lo, e o torcedor do Flamengo está extremamente chateado, com toda a razão, né? Toda a razão, de novo, né? Aí depois reclamam porque criticam o Marcos Braz pra caramba,
falam que é muito amadorismo, que aí chamam, que o vereador só pensa na Câmara, esquece Flamengo. Cara, é complicado. Volto a falar, a questão não é só o Marcos Braz, também é a questão da parte financeira do vice-presidente de finanças. Só que, sabendo que o vice-presidente não liberou a verba e sabendo que os caras só negociariam no valor que o Flamengo não tem condições de pagar, ou não pode pagar, ou não quer pagar, tem que ir no mercado olhar. Aí é uma culpa exclusivamente do departamento de futebol, de não pegar esse valor de 15 milhões e olhar no mercado e ver um grande jogador que tem as mesmas características do Claudinho, né? Um time que talvez não dê tantas dificuldades ao Flamengo para a contratação, né? Agora, a Raíssa ontem trouxe que o Flamengo insiste no Scarpa, né? Que o Marcos Braz está tentando convencer o jogador Scarpa, e segundo a Raíssa Simplício, o Scarpa não quer voltar para o futebol brasileiro, ele quer se manter na Europa, só que o Nottingham quer negociá-lo, de forma definitiva. E segundo conversas que eu tive, né, com a Raíssa, eles querem mais ou menos entre 7 a 8 milhões de euros, que eu acho um valor totalmente acessível. Acredito que o Flamengo pagaria, mas a questão e aí, gente, quem vai convencer o Scarpa? Né, que ele não deu certo na Europa, para ele ainda acha que vai dar certo na Europa, só que o Nottingham Forest não quer contar com o atleta. E aí, como é que faz? Também o Flamengo não pode perder tempo, a janela fecha agora quarta-feira, dia 2, amanhã fecha as inscrições para as oitavas de final da Libertadores, né, os jogos contra o Olímpia. Já vimos que o Flamengo não trará jogador nenhum, né, pelo jeito. Acho muito difícil o Flamengo conseguir fechar a contratação hoje do Wendel. Esperamos que alguma coisa aconteça diferente do que a gente está falando aqui para vocês mais tarde. Mas agora lá, né, a gente está fazendo... já está assim no início da noite lá na Rússia. E aí, como é que será que está tudo acontecendo lá com o Wendel? Cara, volta a falar, o Flamengo precisa se profissionalizar, ter pelo menos 5 opções, cara. 5 opções. Então, em vez de ter só 3 jogadores ali, como falou de um meio atacante, além do Claudinho, você tem que ter pelo menos mais 4, né? O Almada, enfim, cara, e ver o Garro lá do Tadjeres. Cara, pegar alguns jogadores assim. O Flamengo tem que ter, para a volância ali, segundo homem de meio campo, o Wendel, De La Cruz, mais 3 nomes. Cara, o Flamengo só trabalha com esse mesmo, né? Aí aparece agora o nome do Scarpa. Enfim, cara, extremamente preocupado com o que vem acontecendo e vou esperar, né? O pessoal, porra, e aí, Deco, qual a tua opinião? Minha opinião vai ser dada depois do dia 2, né? Que nem o Renato Gaúcho falou depois de Soares, só vou falar depois do dia 2. É a mesma coisa, não dá pra gente falar uma coisa agora, se precipitar, daqui a pouco o cara aparecer com 2, 3 contratações, eu queimar minha língua. Então eu tenho que aguardar agora, né, ver se realmente ele vai conseguir trazer pelo menos 2 jogadores. Eu já tô achando que trazer um já tá muito bom, né? Já tá muito bom, mas eu tô extremamente preocupado. E depois, caso o Flamengo tenha problemas porque faltou um volante ali, né, como aconteceu no ano passado, na Copa do Brasil, todo mundo tem que trazer um volante, trouxeram o Pulgar depois do fechamento da Copa do Brasil. O que acabou acontecendo? O Flamengo necessitava, tá? O Flamengo necessitava de um jogador ali, né, para volância, porque João Gomes foi suspenso no jogo contra o Corinthians para a finalíssima. Depois do jogo do Corinthians para a final, no dia do jogo, né, o Thiago Maia jogou, estava sentindo mais dores, saiu, o Flamengo teve que jogar com o Davi Luiz e Fabrício Bruno, porra, na volância, eles estavam alternando, não sei se vocês lembram, né? Aí o Mateuzinho jogou também de meia direita, aí foi uma invenção danada também do Dorival. Enfim, cara, e no final, graças a Deus, acabamos conquistando aquele título nos pênaltis, né? E sendo bem sincero para vocês, eu estava bem receoso com aquela disputa de pênalti, com aquele final ali, né? Depois do gol do Juliano, do Flamengo perder o título em pleno Maracanã, devido à questão da falta de peças, né? Isso faz falta, né? Aquela Copa do Brasil lá com o Muralha também, que o Flamengo não tinha goleiro, não contratou um goleiro. É surreal, né, cara? É surreal, isso é tudo culpa de quem comanda o departamento de futebol, né? Sei que em 2017 a culpa não era do Marcos Braz, que não estava lá, mas isso que a gente mostra que o nosso departamento de futebol
tem que ser mais profissional, tá bom? Então é isso aí, galera, 1h45 estaremos aí, 1h45, 1h50 estaremos ao vivo no canal Deco SRN, tá? Então se inscreva aqui no canal do Deco, nosso canal alternativo, deixa o like, compartilha com os amigos, aciona o sino de notificação, e mais tarde, 1h45, 1h50, canal Deco SRN, mais tarde vai ter a live no Clube de Membros, 3h30 da tarde, com o Marcos Martinho, tá? Aqui no canal do Deco, né? Vocês sigam os dois canais, Deco SRN, o canal principal, e canal do Deco, esse aqui, canal alternativo. Falou? Fique com Deus, saudações rubro-negras. Tamo junto, valeu nação, fui! Valeu, até mais tarde, valeu.